Brasil! Brasil! Aqui é José Carlos Lobo Barbosa, o investidor filósofo. Hoje é 7/6/2019, às 10h08. Eu estou animado. Ontem eu acompanhei a votação no STF, né, sobre as privatizações, né? No caso, se era permitido ao presidente, né, ao governo, ao poder executivo, privatizar, no caso, as subsidiárias, sem o aval do Congresso, né? Sem autorização do Congresso, e sem licitação. Felizmente isso aconteceu. Não é o ideal, né? Porque como liberal na economia, eu sou a favor, né, do liberalismo econômico, do livre comércio e da menor interferência possível no Estado, né? O chamado Estado mínimo, ou então o mínimo possível, né? Não chego a ser anarcocapitalista, porque eu acredito que é utópico, né? Você ter o Estado zero, porque isso não existe em lugar nenhum no mundo, né? Eu sou uma pessoa pragmática, né? A gente tem que analisar os fatos que acontecem, os fatos reais, né? Os fatos econômicos, né? Jurídicos, políticos concretos do momento presente que a gente vive, olhando também para o passado, olhando a história, e você vê aí todos os países, né, mais ricos do mundo, Estados Unidos em primeiro lugar, a China em segundo lugar, apesar que a China é uma exceção, que não é uma democracia, mas é o segundo país mais rico do mundo em PIB. E você tem o Japão em terceiro lugar, né? A Alemanha, o Reino Unido, a Alemanha em quarto, o Reino Unido em quinto, e assim por diante, França, Itália, é, Canadá, Brasil. Mas o que você vê? Você vê que esses países têm governos, né? Então, o que é possível fazer em termos pragmáticos, concretos, é diminuir a interferência estatal o máximo possível na economia. Infelizmente, não é essa a realidade atual do Brasil, né? Pelo que nós vimos, pelo que as pessoas que acompanharam, né? O ministro Paulo Guedes estava lá, né? O presidente da Petrobras também estava lá no STF, né? Assistindo pessoalmente a sessão, né, de ontem, no dia 6 de maio, 6 de maio não, desculpa, 6 de junho de 2019. Foi uma sessão histórica, né? Até a AGU, a Advocacia Geral da União, falou que considerou essa reunião do STF a mais importante, ou uma das mais importantes desse ano, né? E que deu, felizmente, esse aval. O ideal, como eu estava falando antes, continuando antes, seria privatizar tudo o máximo possível e sem o aval do Congresso. Infelizmente, sabemos que o Congresso tem vários partidos ali de várias tendências ideológicas, tanto mais à direita quanto mais à esquerda e centro, e pelo que algumas pessoas já disseram, inclusive o próprio Marco Aurélio ontem disse, o juiz lá, né, o ministro Marco Aurélio do STF, disse que ele não conhece nenhum parlamento, nenhum congresso que aprova privatização. Porque todo mundo sabe que as empresas estatais são cabide de emprego, tem interferência política, os políticos gostam, os deputados federais e os senadores gostam de colocar amigos e parentes nas estatais, né? Usa os vários cargos como moeda de troca, né? Infelizmente isso acontece, né? Então é muito difícil, pelo menos o Congresso atual, aprovar. Quem sabe no futuro, com a eleição de um número maior de deputados federais e senadores favoráveis às privatizações, se consiga privatizar, né, as maiores estatais do Brasil, como a Petrobras,
o Banco do Brasil, Correios, Eletrobras, etc., né? E por quê? Porque sabemos que a despesa dessas empresas são grandes, o lucro é limitado, porque a folha de pagamento é muito alta, os funcionários das estatais ganham muito mais do que os seus concorrentes da iniciativa privada, e isso acaba diminuindo a rentabilidade das empresas e até a sua própria eficiência, né? Então gera vários prejuízos. E é quem acaba pagando pelos prejuízos, por exemplo, da Petrobras, que teve aí na má gestão, junto com a corrupção do governo, dos governos anteriores do PT, né, Lula, Dilma, foram nós, pagadores de impostos, os contribuintes, infelizmente. E direto ou indiretamente também os acionistas também acabam pagando, né? E como o governo federal é o acionista majoritário da Petrobras, então todos os brasileiros acabam pagando, né, por isso. Infelizmente, por essa incompetência, por essa ineficiência. Ontem, o aval do STF, né, a decisão do STF, deu essa prerrogativa ao governo federal, né, ao Poder Executivo Federal, ao governo Bolsonaro, para vender a TAG, né? Ontem mesmo o próprio Edson Fachin, no final da sessão, como ele viu que a maioria decidiu por permitir as vendas das subsidiárias sem o aval do Congresso e sem a licitação, ele acabou cedendo e também liberou a TAG. Agora, a dica é a seguinte: governo federal, governo Bolsonaro, Paulo Guedes, venda todas as subsidiárias. É o que dá para ser feito, pelo menos por agora, por esse momento, né? Pelo menos nesse quesito não vai ter briga judicial. Vende tudo, todas as subsidiárias. E se for possível, né? Eu não sou um especialista em direito, né? Societário, direito jurídico, direito comercial, direito empresarial, direito econômico, direito financeiro. Mas eu pensei, quem sabe seja possível, né, ver isso aí com os juristas do governo e outros juristas favoráveis às privatizações. Quem sabe seja possível pegar as empresas mãe e o próprio Poder Executivo, dividir elas em várias subsidiárias, novas subsidiárias, e vender essas subsidiárias. Talvez seja uma estratégia possível no futuro. Eu sei que isso é complicado, talvez tenha questionamentos, eu não sei. Mas o que pode ser feito agora, nesse momento, é vender todas as subsidiárias o mais rápido possível para angariar capital, para diminuir o endividamento e promover o desenvolvimento econômico, né? Com a venda dessas subsidiárias, vários investidores nacionais e estrangeiros aportarão capital, estimularão a economia, ofertarão maiores empregos, né? E o círculo virtuoso da economia girará mais rápido. Nossa, é uma excelente notícia. Essa notícia eu fiquei animado. É claro que desanimou um pouco o governo em relação à privatização dos Correios, que é um projeto que estava sendo alentado. Lá tinha estudos, mas agora com essa decisão do STF vai ser necessário o aval do Congresso para vender os Correios. Mas as subsidiárias dos Correios, se tiver, podem ser vendidas todas. Então, faça isso, né? Bolsonaro, Paulo Guedes, o mais rápido possível. Venda todas as subsidiárias. E, se possível, né, juridicamente, se for possível, essa é a ideia que fica, tente dividir as empresas mães em novas subsidiárias e vende todas elas. Pronto, acabou. Essa é a notícia que me deixou muito animado até para fazer esse vídeo. Olha, eu estou aqui com a camisa da Previdência, né, que eu sou a favor da Previdência com a capitalização. Essa camisa foi a camisa que eu fui na manifestação do dia 26, né? Os esquerdistas vão odiar essa camisa, porque embaixo, olha o que eu coloquei. Dando um viva ao capitalismo, aos banqueiros
Por que os banqueiros? Porque eu entendo de finanças e sei a função dos banqueiros, a utilidade dos banqueiros na economia, né? Eu estudo finanças, né? Eu entendo razoavelmente, então eu não fico criticando. Quem fala mal de banqueiro é porque não sabe nada de finanças, né? Que ó, viva os rentistas. Os esquerdistas vão ficar putos. Os rentistas são necessários para a formação de aumentar a taxa de poupança interna. Quem não sabe o que é isso, vai estudar. Vai estudar o conceito em economia, né, de taxa de poupança interna. Temos que aumentar a nossa taxa de poupança interna. No primeiro trimestre de 2019 ficou em 13,9, né, pelos os mais recentes dados do IBGE. Essa aqui foi a placa que eu levei lá na manifestação. Olha aqui, para ficar bem clara. Deixa eu ver aqui, sincronizar. Isso. A ideia é essa, né? A reforma da Previdência é uma necessidade matemática. O problema é que muita gente leva para o lado filosófico, político, jurídico, né, ou de vontade pessoal, e não é nada disso. É uma questão matemática, envolve cálculo, entendeu? Então, não tem esse negócio de política de direita, esquerda, não. É uma necessidade de todos nós, né, de todo mundo. Se não tiver reforma da Previdência, não vai ter dinheiro suficiente para pagar os salários, as aposentadorias e pensões. Isso já está ocorrendo aqui em Minas Gerais, por exemplo, que é o estado onde eu moro, que eu sou mineiro, né? Aqui, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte. O que está acontecendo com os salários? Né? Os salários dos funcionários públicos mineiros, né, estaduais, estão sendo parcelados. Porque Minas Gerais, assim como o Rio Grande do Sul, né, e tem mais outros 2 estados que eu não estou lembrado o nome, acho que são 4, estão na classificação D, com as piores finanças. Então, o que acontece? Os salários estão sendo parcelados. Quem recebe acima de R$ 2.000 até 5.000 é parcelado em 2 vezes, e quem recebe acima de R$ 5.000 é parcelado em 3 vezes no mês. Já pensou você receber o seu salário parcelado? É isso que vai acontecer, né? Se a reforma da Previdência não for aprovada. Vai acontecer isso no Brasil inteiro. Então, governadores aí do Nordeste param com essa palhaçada, com essa besteira, entendeu? De politicagem boba, só porque do partido, a maioria lá do PT ou dos partidos de esquerda, não interessa, é matemática. A matemática não tem política, não. Não existe uma matemática de direita ou uma matemática de esquerda. Isso não existe. Não existe um déficit na contabilidade, não existe um superávit ou um déficit nas contas públicas, né? Ou na contabilidade privada, lucro ou prejuízo, de direita ou de esquerda. Isso não existe. Então vamos parar com essa palhaçada, né? A conta não fecha, né? Só para você ter uma ideia aqui, ó. Vamos ver os números rapidamente. Em 2018, o déficit ficou em 120 bilhões. Os déficits na conta do governo. Isso, os déficits na conta do governo só. Agora, se você for ver a dívida bruta do governo geral, que reúne o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, e junto com o INSS, está quase 80% do PIB. É trilionária. Olha o número. Isso aqui são estatísticas do site, estatísticas fiscais do site do Banco Central, né? www.bcb.gov.br. Você olha lá em estatísticas fiscais, né? A última que foi liberada foi no dia 31 de maio de 2019. Olha lá, você vê lá, dívida bruta do governo geral. Tem a dívida líquida e a bruta. O que interessa é a bruta. Ela é que mostra a soma total. Ficou em 5 trilhões 479 bilhões e 600 milhões.
em abril, equivalente a 78,8% do PIB, quase 80% do PIB. Ou seja, isso é um número enorme, gigantesco. Se você for ver o orçamento que foi aprovado só para o governo federal, e olha que o governo federal ele detém 70% dos impostos, de todos os impostos que são recolhidos no Brasil, né? O orçamento ficou em 3 trilhões 300 e pouco, deixa eu ver aqui, a tela que travou, mas ficou aproximadamente 3 trilhões 300 e alguma coisa, né? Aí você compara com a dívida bruta, que foi 5 trilhões, mais de 5 trilhões, olha para você ver. O Brasil está quebrado, né? É muito número aqui, infelizmente com o computador que travou, né? Mas todos esses dados estão na internet. Se você for ver lá os dados sobre as finanças públicas, a contabilidade governamental, tá tudo na internet. É só você procurar. Deixa eu ver aqui, ó. De novo, foi a dívida bruta. Dívida bruta aqui, ó, deu 5 trilhões 479 bilhões e 600 milhões. Deixa eu ver aqui se vou. E a... Ah, tá. E as despesas, o orçamento do governo federal, né, o orçamento que foi aprovado em 2019, deu 3 trilhões 381 bilhões. Você vê, um orçamento menor, só do governo federal, mas ele é 70% de todos os impostos que estão no governo federal. A dívida está muito maior do que o orçamento. A dívida bruta está na casa dos 5 trilhões e o orçamento está na casa dos 3. Você vê, o governo está quebrado, todos os estados, municípios, o governo federal está tudo quebrado, então não tem saída, tem que fazer a reforma da Previdência. Eu gosto muito de economia, gosto muito de finanças, esse é um assunto mais importante, porque sem dinheiro ninguém faz nada. Vamos ser realistas. Tem vários projetos, o governo Bolsonaro tem vários projetos aí, mas o mais importante é a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, nenhum político vai fazer nada. Não adianta prometer, não interessa de direita ou de esquerda, não interessa. Tem que ter dinheiro. Como é que você vai ter, vai resolver vários problemas aí? Saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, infraestrutura, investimento em pesquisas, né? No caso aí das universidades que o pessoal coloca muito isso, apesar que eu sou a favor de que o sistema seja parecido com os Estados Unidos, né? Em que a pesquisa que domina lá mais é a privada, não é a pesquisa governamental, né? E quem financia a pesquisa privada são as empresas privadas, né? E quem tem acesso à bolsa lá são os estudantes pobres que têm boas notas, né? Porque não basta ser pobre, tem que ter boas notas, né? Então, lá o sistema funciona muito melhor, o sistema educacional de financiamento do ensino superior. Mas esse aqui não é o assunto. O assunto aqui, o foco foi a questão do aval das privatizações, pode privatizar todas as subsidiárias, e a reforma da Previdência. Né? Eu vou terminar por aqui, porque o vídeo já está ficando longo, eu queria ter feito ele menor. Vamos ver se o pessoal vai assistir ele todo, né? Mas, gente, vamos brigar, vamos lutar pela reforma da Previdência. Procurem se informar, o governo tem seu site, né? O site do governo, aqui ó, é o www.brasil.gov.br/nova previdência, ok? Pessoal, desculpa aí o áudio no final do vídeo aí ficou com o volume baixo, porque eu recebi uma ligação. Estava gravando no smartphone. Então é o seguinte, o site do governo federal sobre a nova Previdência só de você digitar lá no Google, né, no browser, no navegador, né? Brasil.gov.br
Nova Previdência. Tudo junto, sem acento. Sou a favor da reforma da Previdência com capitalização. A reforma da Previdência é uma necessidade matemática. Se ela não for aprovada, não haverá dinheiro para pagar salários, aposentadorias e pensões. Após a decisão do STF de permitir que todos os poderes executivos, federal, estaduais e municipais, de privatizar todas as empresas estatais subsidiárias sem o aval dos poderes legislativos e sem licitação, o presidente Bolsonaro mandou uma ordem ao Paulo Guedes, o seu ministro da Economia. Ô Paulo Guedes, privatiza essa porra toda aí, tá ok? Após isto, os esquerdistas ficaram putos. Aí, o presidente Bolsonaro mandou o seu recado muito bem-humorado.